White paper, o DNA de uma criptomoeda. Muitas pessoas enxergam o white paper de uma cripto como sendo um resumo de informações da criptomoeda. Não deixa de ser uma ótica a respeito do white paper. Mas eu procuro enxergar o white paper como sendo algo muito mais completo. Veja bem, eu vou fazer aqui algumas analogias para ficar entendido de uma vez por todas o que é um white paper. Quando você compra um remédio receitado por um médico, por mais que o médico tenha receitado o remédio, convém, é de bom tom, que você, ao abrir a caixa do remédio, também dê uma olhada na bula. A bula tem informações sobre aquele remédio, informações técnicas, não é uma leitura legal, não é uma leitura agradável, mas é o remédio que você vai tomar. Então é bom que você veja contraindicações, você veja o que se fala a respeito daquele remédio que você vai ingerir. As informações ali contidas foram escritas pelo laboratório que fabricou o remédio. São informações oficiais. Pense também num manual do automóvel. Quando você compra um carro zero, você recebe ali um manual. Eu sei que boa parte das pessoas não leem manual, assim como boa parte das pessoas não leem bula de remédio. Mas no manual de um carro terá lá as informações técnicas daquele carro. E seria de bom tom que toda pessoa ao comprar um carro desse uma lida naquele manual. É uma leitura agradável? Não. Não é uma leitura agradável nem a bula, nem o manual do automóvel. Mas é uma leitura necessária. Pense numa casa que será construída. Normalmente ela tem um projeto arquitetônico, que é bom você dar uma olhada ali. Ah, mas eu não sou arquiteto, vou ter dificuldade de entender determinadas coisas. Sim, mas é bom que você dê uma olhada no projeto arquitetônico de uma casa. Assim como você não é médico, nem farmacêutico, muitas vezes, né? Talvez alguém que esteja nos vendo aqui seja assim um arquiteto, seja um médico, seja um farmacêutico, mas não sendo você um médico nem um farmacêutico, mas é interessante que você leia a bula de um remédio. É interessante que você, mesmo sem ser um engenheiro mecânico ou um mecânico, que você leia o manual de um automóvel. São informações relevantes, informações importantes para você. Isso vale para o projeto arquitetônico de uma casa, isso vale para a bula de um remédio, isso vale para o manual de um automóvel. Dito isto, voltemos ao white paper. O white paper foi escrito por quem criou uma moeda. Por uma pessoa, por um grupo de pessoas. O white paper tem que ter as informações necessárias para que se entenda o que é aquela criptomoeda. Tem que ter as informações de quando ela foi criada, por que ela foi criada, por quem ela foi criada, usando tais tecnologias. E mais que isso, pense agora num white paper como um projeto. Quando a gente fala em projeto, normalmente a gente cai no assunto gestão de projeto, onde tudo tem uma data, tudo tem uma definição de quem vai realizar determinada fase do projeto, de onde virá o dinheiro para realizar aquele projeto. Ou seja, olhando o white paper desta forma, ele tem que atender essas demandas. Eu tenho que saber se é uma criptomoeda, uma solução digital, e eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, criptomoedas são soluções digitais, quais as soluções que essa criptomoeda promete trazer para o mercado? Quais as novidades? De que forma ela vai trazer?
Quem vai desenvolver essas soluções? Quem vai ficar responsável por determinadas fases do desenvolvimento dessa criptomoeda? Tudo isso tem que conter um bom white paper. Isso faz com que a pessoa entenda melhor onde ela vai investir o dinheiro. Veja bem, é o seu dinheiro, é a sua saúde, quando você pensa na bula do remédio. É o seu bem, o automóvel que você pagou caro por ele, ou seja, vale a pena sim você olhar o manual. É o projeto de uma casa sua ou que vai ser construída ou que você está comprando. São informações importantes que você precisa ter conhecimento. Como nos white papers aparecerão ali muitas informações técnicas, nem sempre você vai entender aquilo facilmente. Vai ter informação que você vai ler, reler para conseguir entender. E vai ter informação que mesmo lendo e relendo, você não vai entender, não tem jeito. Ainda assim, é preciso você tentar entender. É preciso você ter a paciência de fazer anotações, de sublinhar determinados trechos ali do white paper que você quer destacar e ter aquele white paper fácil ali na tela do seu computador, na tela do seu smartphone, para quando surgir uma dúvida, você ir lá consultar o white paper daquele ativo que você comprou. Além disso, eu tenho muita desconfiança de white papers que não passam por atualizações. Porque quando se cria uma criptomoeda e se lança ali o white paper, esse white paper, bom white paper, deve ter ali fases. A fase 1 do desenvolvimento terminará tal ano, tal mês, a fase 2, a fase 3. Então eu quero acompanhar o desenvolvimento do projeto, para saber se aquele projeto que parecia ser muito bom no lançamento, ele continua sendo um projeto bom. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não posso acreditar no valor, na importância de um projeto apenas pelo preço. Esse é um grande erro que a maioria dos investidores cometem. Então, se por acaso, depois de 2, 3 anos, eu vou no white paper e ele não tem atualização, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Não que pelo fato de não ter atualização do white paper, que a criptomoeda passou a ser uma criptomoeda ruim. Simplesmente eu quero saber como está o projeto. Então, se não conter atualizações ali no white paper, em algum lugar tem que ter essas atualizações fáceis para mim, como investidor, poder consultá-las. De preferência, mesmo que tenha em outros locais, eu defendo que deve ter no white paper também. Ou seja, quando eu digo que o white paper é o DNA de uma criptomoeda, é porque todas as informações cruciais de uma criptomoeda devem estar no white paper. Isso quando a criptomoeda é lançada, isso 1 ano depois de lançada, 2 anos, 3 anos. Nada fundamental relacionado àquela criptomoeda pode deixar de estar no white paper. O white paper é a versão oficial do que está ocorrendo com aquela criptomoeda. E aí é preciso ter atenção num outro ponto. Se é a versão oficial, o lado ruim da criptomoeda, determinadas falhas, determinados problemas, jamais estarão no white paper. Por isso, apesar de ser o DNA de uma criptomoeda, você nunca pode tomar as suas decisões apenas baseado no white paper. O white paper é a versão oficial. Você já viu algum pai, alguma mãe dizer que o filho é feio? Não, o filho é sempre bonito. Você já viu algum laboratório escrever lá na bula que aquilo dali vai trazer consequências horríveis para a saúde ao ingerir aquele remédio? Não. Existem, obviamente, algumas observações, problemas que podem surgir, mas
Nenhum laboratório vai colocar lá que aquele remédio pode trazer um câncer. Não. Alguém vai chegar lá no manual do automóvel, a montadora vai escrever lá que depois de tantos mil quilômetros, determinadas peças do automóvel não prestam mais? Que o desgaste vai ocorrer muito rapidamente? Não. Sempre tudo vai ser colocado com muito cuidado, com muita sutileza, para que de repente o possível comprador do automóvel não queira se desfazer do automóvel. Para que a pessoa que vai comprar uma casa ou que pretenda construir uma casa não desista de ter aquela casa por causa do projeto arquitetônico. Para que a pessoa que vai ingerir o remédio fale, não, esse remédio eu não tomo, esse daí eu tô fora. Pois a mesma coisa é o white paper de uma criptomoeda. O que for ruim sobre aquela criptomoeda não estará no white paper. Então, apesar de o white paper de uma criptomoeda ser o DNA dela, na minha avaliação, ou seja, eu não vejo um white paper apenas como um resumo. Eu vejo como algo muito mais importante que um resumo. Algo que tem que ter informações completas, detalhadas, precisa ter prazos, precisa me passar segurança de verdade para eu investir naquele ativo. Apesar de tudo isso, eu não posso jamais tomar decisões apenas por um white paper. Eu preciso também checar outras fontes. Eu preciso pesquisar no Google, eu preciso pesquisar no YouTube, eu preciso ouvir determinados especialistas e colocar todas as informações na balança antes de tomar a minha decisão. Para você ler o white paper de uma criptomoeda, eu sugiro o site CoinMarketCap, que eu até já indiquei esse site num outro vídeo, que lá costuma ter todo um ranking de criptomoedas com informações sobre as criptomoedas. Por ali você consegue achar o white paper de uma criptomoeda, mas até pelo Google você consegue encontrar o white paper aí das principais criptomoedas. É só você digitar o white paper e o nome da criptomoeda ali no Google que vai aparecer o white paper. Às vezes escrito em inglês, e aí você aperta traduzir, caso você não fale inglês. Às vezes já traduzidos para o português. Só tome cuidado, né, conforme você vai pesquisando ali no Google, porque existem sites que são sites maliciosos. É aquele cuidado que a gente precisa sempre ter ao navegar na internet. Mas é possível você encontrar ali o white paper de inúmeras criptomoedas. Ou seja, a informação por meio do white paper é fácil de se encontrar. Basta a pessoa ter a paciência e o cuidado de ler o material, de analisar o material. Existe o white paper que são curtinhos, existem alguns que são bem curtinhos. O próprio white paper do Bitcoin, a principal criptomoeda, tem apenas 9 páginas. Existem white papers que têm dezenas de páginas. E como eu falei, white paper não é uma leitura fácil, uma leitura agradável. É uma leitura muitas vezes técnica, mas que você tem que sim reservar um tempo e uma atenção especial para esse tipo de leitura, se você quer investir em criptomoedas. Está bem? O meu nome é Fábio de Lima, este canal é O Minimalista Cripto. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve.